Olá, alunos de Miranda, alunos da disciplina de desenho geométrico. Sou o professor Thiago, estou aqui conversando um pouquinho com vocês sobre o nosso módulo 4, onde iremos tratar dos pontos notáveis do triângulo. Bom, vocês já devem ter estudado eles aí no livro. O que eu vou fazer é uma retomada, uma revisão, tentando acrescentar algum ponto aí que possivelmente tenha ficado com dúvida, tá certo? Esse vídeo vai subsidiar o nosso encontro, então eu vou deixá-los disponíveis já previamente para vocês, caso tenhamos algum problema na conexão de internet, na web, coisa assim. Bom, primeiro ponto notável que a gente vai estudar é chamado de baricentro. Bom, o baricentro seria o encontro das medianas. Vamos lá para o nosso software para a gente ver como é que fica. Bom, tá aqui. Criei então um triângulo ABC qualquer, vértice A, vértice B, vértice C. O baricentro falou que é o encontro das medianas. Detalhe, não confunde mediana com mediatriz. A mediana vai ser o segmento que sai de um vértice e vai até, se encontra ao ponto médio do segmento aí do lado oposto, certo? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar para cada um desses lados do triângulo o seu ponto médio. Alguns já sabem fazer isso, outros é necessário lembrar. Então eu vou construir um aqui passo a passo e depois eu vou utilizar a ferramenta já do software que já nos dá o ponto médio, tá? Para achar o ponto médio é o mesmo processo que a gente faz quando vai trabalhar, vai fazer a mediatriz. Só que a gente quer só o ponto e não a reta que é a mediatriz, tá? Então eu vou colocar tudo aqui que eu estou construindo em azul, pontilhado. Vou pegar o meu compasso, no caso que eu vou pegar ele com abertura fixa. Uma abertura qualquer mais que a metade do segmento, tá? Eu vou trabalhar com BC primeiro. Bom, aqui ó, 7. 7. Para cá também com a mesma abertura, 7. Então, para quem está escrevendo, colocaria lá, né? Ponta seca em B, qualquer abertura maior que a metade, traço um arco. Ponta seca em C, com a mesma abertura, é importante citar isso, né? Traço arco, gerando aí dois pontos de encontro, tá? Ó, tem um pontinho de encontro aqui, um pontinho aqui embaixo. Se eu traçar essa reta, essa é a nossa mediatriz. Mas nós não queremos a mediatriz, nós queremos o que? Apenas o ponto médio, que vai ser o local onde essa mediatriz corta o segmento BC, no caso em duas partes iguais. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto médio, que eu vou chamar convenientemente de M1. Por que eu numerei? Porque serão 3, né? M1, M2 e M3. Cada um referente a um dos lados do triângulo. Ok? Então tá aqui. Apareceu aqui o nosso M1. Vou colocar ele aqui, como ele é parte importante da resposta, aparecendo a letra em cor preta. Tá certo? Olha lá. Achamos o M1. Bom, mas o que a gente falou? Que a gente quer a mediana. Bom, então a mediana vai ser o segmento que vem aqui do vértice A até o ponto médio do lado oposto. Tá aqui, certo? Vou colocar aqui em preto também. Faria agora o mesmo procedimento para os outros lados desse triângulo. Bom, como vocês já sabem fazer, nós fizemos aqui, então eu vou utilizar nesse momento apenas a ferramenta ponto médio para encontrarmos nosso M2 e nosso M3.
M3. Basta fazer o que então? Traçar o segmento que une M2 ao vértice oposto e M3 ao vértice oposto. Vejam, né? Esses três segmentos se cortaram exatamente no mesmo ponto. Isso é uma coisa bacana de se fazer para que a gente tenha uma precisão e uma certeza de que fez o procedimento todo corretamente. Mas lembrando que apenas duas já seriam suficientes para que a gente encontrasse esse ponto. Traçando a terceira a gente tem a certeza que é aqui mesmo. Então tá lá, vou chamar esse ponto de baricentro. Ok? Como estamos trabalhando aí com geometria dinâmica, né? Ó, como a nossa construção foi bem feita, eu posso mover os vértices, que a construção permanece a mesma. Tá certo? Então está aqui construído o nosso baricentro. Vou aproveitar, para quem não sabe como fazer, já vou colar essa figura lá no nosso slide. Então eu aperto aqui a tecla Print Screen, volto para o nosso PowerPoint, um Ctrl C, perdão, Ctrl V, aqui a figura. Eu não quero ela toda, eu posso cortar, né? Aqui, um pouquinho. Tá lá nosso slide agora do baricentro, bem bonitinho. Então tá lá, baricentro, encontro das medianas. Não confundir mediana com mediatriz. Tá legal? Vamos para o próximo. Incentro. Veja, agora a gente vai fazer o que? O encontro das bissetrizes. Então a gente vai ter que traçar a bissetriz de cada ângulo desse triângulo, né? São 3, e ver onde elas se encontram. Nesse ponto nós chamaremos de incentro. Vamos voltar para o software. Salvar o baricentro, abrir o incentro. Aqui o mesmo triângulo ABC. E vamos fazer o que então? Traçar a bissetriz de cada um desses ângulos. O software também já tem aqui algumas ferramentas, né? Mas nós vamos então construir passo a passo. Pego o meu compasso, abertura qualquer, nesse caso aqui eu uso circunferência de raio fixo, né? Posso pôr aqui 2, ok. Venho nesses pontos aqui de encontro, com a mesma abertura. Aqui no pontinho de encontro. Mesma abertura. Chegamos a esse pontinho aqui, olha só. Vamos traçar a partir daqui a bissetriz desse ângulo. Então posso utilizar aqui, né? Para mediana a gente usou o segmento, aqui eu posso usar uma semi-reta, que tem o início aqui em B, mas não tem fim. Passando por esse pontinho, temos aqui uma das bissetrizes, ok? Bom, já sabemos traçar a bissetriz, vamos fazer agora no processo automático. Traçar agora a bissetriz ACB. Pronto, olha lá, já tem o ponto de encontro, mas vou traçar do terceiro para ter certeza que a gente fez corretamente. Aí. Chegamos ao encontro das 3 bissetrizes, que é o que a gente queria.
aqui. Vou chamá-la então de incentro. Tá lá o nosso incentro. Ok, pessoal, vou fazer o mesmo procedimento para quem ainda não sabe ir fazendo seus trabalhos aí, né? Tecla Print Screen. O software também tem a opção de exportar a imagem, também fica muito bom. Vamos voltar aqui para o slide, incentro, Ctrl V. Vamos cortar a parte da figura que não nos convém. Aqui. Diminui um pouquinho o tamanho. Pronto. Incentro, encontro das bissetrizes. Tá legal? Esse foi o nosso segundo ponto notável. São 4. Vamos lá para os 2 últimos. Circuncentro, encontro das mediatrizes. Esse vai ser mais fácil. Para fazer as medianas a gente teve que esboçar a mediatriz, então agora é só fazer a mediatriz, ver onde ela se encontra. Vamos lá para o software. Pronto, vamos lá. Vamos traçar então a mediatriz. Vou traçar de BC, passo a passo. E aí depois a gente pode utilizar a ferramenta automática do software. Qualquer abertura maior que a metade. Ponta seca em C, mesma abertura. Tá lá, vou afastar um pouquinho a figura, olha só. Traçar uma reta, né? Já faz parte da resposta, deixar em preto. Dos pontos de encontro desses dois arcos, traçados a partir de B e a partir de C, com a mesma abertura. Tá lá, então essa aqui que eu tracei é uma das mediatrizes. Bom, vamos traçar outra. Agora de B até A e de A até C. Chegamos aqui ao ponto que nós queríamos, circuncentro. Encontro das mediatrizes, ok? Mais fácil esse, né? Vamos colar aqui também nosso slide. Cortar as beirinhas que a gente não precisa. Lembrando sempre de escrever todos os passos. Aonde colocou a ponta seca e com qual abertura. O que cada encontro gerou. Nomear esses pontos. Tá? Tá aqui então o nosso circuncentro. Encontro das mediatrizes. Vamos para o último ponto notável. Ortocentro, encontro das alturas. Vamos lá então para o software. Nós não falamos ainda propriamente das alturas do triângulo, como traçar. Mas vocês já fizeram na primeiro e segundo encontro, traçar uma perpendicular passando por um ponto fora dela. É exatamente isso que a gente vai fazer. Bom, o que a gente quer? A gente quer uma perpendicular ao lado BC e que passe pelo ponto A. Como que a gente faz isso? Ponta seca em A, abertura qualquer, uma abertura que corte BC em 2 pontos, tá? Nesse caso essa abertura aqui estaria boa. Bom, agora desses 2 pontos aqui onde esse arco cortou BC, que eu poderia dar outro nome aí, B1 e C1,
eu traço a mediatriz desses dois, tá? A gente acabou de fazer a mediatriz, mas para quem não lembra, ponta seca aqui, abertura mais que a metade, ponta seca no outro extremo, mesma abertura, gerar dois pontos de encontro, ligando esses dois a gente tem essa mediatriz, que é também o que? Uma perpendicular a BC passando por A, tá? Então só para a gente ver aqui como fica, olha só, a ferramenta mediatriz, né? Olha lá, passou exatamente pelo vértice A, certo? Vamos deixar isso aqui em azulzinho. Vou fazer o mesmo procedimento para os outros lados. O que acontece, pessoal? Às vezes pode ser necessário prolongar esses segmentos aqui que são a base do triângulo, né, por conta do que? Não necessariamente a altura tem que ser interna ao triângulo. Veja, se nós fizermos assim, tá? Nós teríamos uma altura aqui, ó, passando por fora. Então teria que prolongar esse lado aqui, certo? Para traçar essa altura. Bom, o software já ajuda a gente. Reta perpendicular passando por um ponto. Quero perpendicular a esse segmento, passando por esse ponto. Quero perpendicular a esse segmento, passando por este ponto. Olha lá, pontinho de encontro das três alturas, que a gente chama de ortocentro. Ok? Vamos mover aqui, ó. Olha só. A nossa construção continua valendo e continua em pé, que ela foi feita adequadamente. Tá bom? Vamos colar essa figurinha. Lembrando que a altura está sempre perpendicular à base, né? A qualquer uma das bases que você escolha. Vamos colar aqui no PowerPoint. Cortar. Ortocentro e o nosso quarto ponto notável. Tá legal? Referência aí, foi utilizado o livro da EAD. Espero que tenha ficado claro e a partir desse vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais via web. Tá bom? Grande abraço a todos.